Direito e Literatura está de volta para debater o tema instituições totais. O sociólogo norte-americano Irving Goffman, autor do livro Manicômios, Prisões e Conventos, em 1961, definiu o conceito de instituição total a partir de pesquisas in loco em uma instituição psiquiátrica, vindo a retratar processos de mortificação do eu. Como essas instituições atuam sobre o indivíduo? Eu me lembro que eu lecionei, a minha primeira vez que eu lecionei foi em 1981 e eu usava o livro de Irving Goffman, chamado Desvio e Divergência. Então, falava já sobre essa questão de normalidade, o que é normalidade, normal, regra, norma, enfim, essas coisas. Mas, enfim, nesse sentido, como isso pode ser visto a partir das obras, enfim, por vocês? Sempre me chama a atenção na classificação do Goffman, os critérios que ele usa, né, que seriam relativos à incapacidade ou capacidade da pessoa, né, os critérios para estabelecer os tipos de instituições totais, né, a capacidade ou a incapacidade da pessoa de cuidar de si, né, o fazer o mal, a ameaça ao outro, ser ou não intencional, né, e estar naquele lugar por uma adesão ou de uma forma obrigada, né? Então, a partir desses 3 critérios, a gente tem todas as 5 categorias dele, né? A gente pode pensar os campos de concentração, os conventos, os internatos, os presídios, todos eles dentro dessa ideia, né? Capacidade ou incapacidade da pessoa de responder pelos seus atos e de cuidar de si, ameaça ou não à sociedade, né? E voluntariamente ou não estar naquele lugar. Né? É interessante que aparece o elemento no Goffman da autoridade mencionada por ti, uma submissão forçada ou espontânea a essa autoridade que detém o poder da informação e o poder decisório, né? E também a questão da circunscrição espaço-temporal. Dá-se num determinado espaço, dá-se num determinado tempo, e essa autoridade é uma autoridade que regula, que controla, que vigia a vida dos outros atores sociais. Esses elementos aparecem, vários deles aparecem fortemente na obra que eu trouxe. A noção, como é que o Bentham, que é uma noção utilitarista, me parece essa ligação do panóptico para além do óptico, para além, e, portanto, a otimização da vigilância, dizer, o modo totalitário de você tomar conta da sociedade, essa é uma questão que está cada vez mais presente numa sociedade em que todos vigiam todos. Não precisa encerrá-los num manicômio ou numa prisão. A prisão é muito maior do que isso. A vigilância sempre foi algo que seduziu e seduz muito as pessoas, não é? Ser capaz de controlar tudo, de observar tudo. Até isso faz hoje com que haja, enfim, alguns filmes, seriados inspirados nessa ideia de sermos constantemente controlados e vigiados. Quando a gente lembra do panóptico, eu sempre lembro de Michel Foucault, que fala na ideia da docilização dos corpos, não é? E, obviamente, que o corpo eternamente vigiado faz com que a pena recaia mais no espírito, na alma, que no próprio corpo. Hoje, as coisas se dão de uma forma um pouco mais, eu acho, sutil e coloca, por vezes, até mesmo por parte do cidadão comum, uma decisão difícil de se tomar, né? Se as pessoas tiverem que optar por segurança ou por intimidade, ou seja, ser vigiada, mas estar segura, né? É muito comum, é a normalidade, que as pessoas optem efetivamente por não se importar tanto em estar sendo vigiado, desde que isto resulte em segurança. É uma venda casada, né? De modo que essa vigilância toma outros foros, que não é exatamente os foros do panóptico, mas ela tem, digamos assim, a mesma ideia, a mesma estratégia. Curiosamente, me permite só acrescentar um elemento nessa reflexão, é o seguinte: foi feito alguns estudos por pesquisadores, se não me engano, ingleses, que colocaram um grupo de crianças
numa sala em que elas tinham que realizar uma tarefa. E a pessoa que cuidava dessas crianças saía da sala. Eles não conseguiam realizar a tarefa e começavam a fraudar. Uns iam lá e colocavam aquilo que deveria ser colocado fraudulentamente. Eles repetem a mesma experiência com um grupo de crianças. Agora, entretanto, a pessoa que comanda diz: olha, nesta cadeira, mostra uma cadeira vazia, nesta cadeira há a deusa, inventa uma deusa qualquer, e essa deusa estará vigiando vocês, enquanto vocês realizam essa tarefa. Curiosamente, as crianças não fraudaram mais, porque ficaram intimidados com a deusa. Alguns iam até a cadeira e botavam a mão na cadeira, olhavam a cadeira, mas na dúvida, vá que a deusa estivesse ali. O olho invisível do poder. Exatamente esta a questão. Interessantemente, isso aparece já na Grécia Antiga, nos estoicos, no que diz respeito ao segmento de uma norma. Então, uma das motivações para o segmento da norma seria a obediência ou respeito aos deuses. Obediência aos deuses, respeito aos deuses. E esses deuses estariam introjetados no indivíduo. Quando o controle ele passa do aspecto externo e ele é introjetado no indivíduo, aí ele se torna onipresente. E seria uma espécie do panótico, né? A palavra grega, pan, que é tudo, pantos, e o ótico, que é o ópsis, que é a visão em grego. Então, quando coloca-se o controle na interioridade, aí não há mais espaço, não há nenhuma zona cinza mais, porque o controle está permanentemente ali. E lembrando do que tu falaste, Fábio, já uma cidade na qual tu moraste, que é Frankfurt, houve uma discussão lá, não faz muito tempo, ano passado, sobre a questão dessas câmeras colocadas em lojas. Até que ponto o cidadão se sentia ou não vigiado ou intimidado e também invadido na sua privacidade devido a um grande número de câmeras nas lojas que havia lá. Aí, se a loja vende na casada, é um pouco isso, porque quando acontece algo contra mim, se furta o meu carro naquela rua, eu vou gostar da câmera. Se não acontece nada, aí eu sou invadido na minha privacidade. De repente acontece, como aconteceu um caso em algum lugar do Brasil, de um acidente, tratava-se de culpa exclusiva da vítima e não do condutor do automóvel. A câmera mostrou que a pessoa se atira no automóvel. Bom, aí a utilidade, vamos dizer assim, do controle, né? Não quero perder a deixa do que falou o Drayton com relação a essa introjeção da regra, né? Nós estamos falando aí disso que é o superego, né? Do ponto de vista da psicanálise, né? Aonde eu assimilo, né? E há internamente uma instância que funciona como juiz dos meus atos, né? Como um imperativo categórico do que eu posso ou não posso fazer, do que eu devo ou não devo fazer. Mas essa introjeção... E o próprio Karl Marx, ele se refere a isso, fazendo a distinção entre o catolicismo e o protestantismo. Por exemplo, no catolicismo, até hoje, existe a confissão auricular. Alguém vai ao sacerdote e se confessa. O que acontece no protestantismo? Foi introjetada essa questão na consciência. E é muito mais pesada em vários momentos do que ir até uma pessoa com a qual não estou permanentemente e dizer, narrar meus pecados. Conta para nós e para o nosso telespectador, Fábio, a ideia do Bentham, né, daquela história do guarda, que é importante também, porque a gente está falando em panóptico, e a origem para o Bentham e de como Foucault pegou isso para mostrar de como é possível eu vigiar e depois eu nem posso até tirar o guarda que não tem. Justamente. O panóptico ele permite muitas abordagens, né? Até mesmo pela própria arquitetura, né? A arquitetura também, até pela arquitetura, assim, para quem está ouvindo, escutando a gente. Coimbra tem um belíssimo exemplar de uma prisão panóptica, não é? Era uma ideia, portanto, estabelecida a partir da premissa de que a prisão deveria ser capaz de permitir que uma única pessoa colocada no centro tivesse capacidade de observar a todos. Então, o panóptico sempre tem um núcleo, né? Um núcleo e as ramificações a partir
desse núcleo. E a ideia efetivamente era essa, né? Ou seja, Michel Foucault deixa muito claro essa interessantíssima obra de que aqui nós experienciamos uma virada na pena. A pena deixa de incidir sobre o corpo, passa a incidir sobre o espírito. Logo é preciso controlar o espírito. E o fato da pessoa se sentir constantemente vigiada faz com que ela se iniba, ela sofra um pouco essa figura da mortificação do eu. Há uma perda dessa própria identidade. Me faz até recordar uma passagem do próprio Viktor Frankl, que dizia que a necessidade de se sentir só e permanecer só por alguns instantes, fazia com que ele entrasse em um determinado local onde havia corpos, né? O local imundo, com corpos, e ali ele ficava por alguns momentos tentando buscar uma expressão... Aquilo que lhe roubaram. Diria o Mia Couto, sozinhar-se, tentando sozinhar-se naquele local. Portanto, a lógica do panóptico ela é uma lógica muito cruel. Ela parece, no primeiro momento, algo absolutamente desprovido de efetiva, né? Mas, na realidade, é algo muito cruel. Uma pessoa que está constantemente vigiada, uma pessoa que tem o seu eu dilacerado. Ela não é capaz de estar, por um momento só, solitária, sozinha. Né? E se pode dizer, então, também, se por trás do panóptico tem uma lógica utilitarista, que é uma lógica finalística, portanto, absolutamente consequencialista, ela trazida por direito é um desastre, Drayton. Com certeza, com certeza. A lógica consequencialista, ela vai poder iluminar certas áreas da convivência humana, mas essa absolutização dessa perspectiva é nefasta. Um exemplo de consequencialismo é uma decisão deve ser dada mesmo contra o direito, mas se ela for boa para um número X de pessoas. É a questão. Tu pensa o valor de um determinado ato jurídico a partir dos efeitos que ele produz. Isso. Né? Ao meu juízo, nada mais perverso que isso. Isso está muito presente no imaginário jurídico brasileiro, certo? A dogmática jurídica conseguiu construir isso, né? E o direito fica fragilizado. É que, na realidade, se nós pensarmos, eu acho que o que há de mais curioso nessa questão é que todos os valores que construíram o direito moderno estão afirmados na forma de obtenção das soluções, e não propriamente nas soluções em si. Ou seja, uma forma por meio da qual eu Por isso que construo existe processo, senão não precisaria. Exatamente. É o procedimento. É o procedimento. Né? Eu me recordo, né? quando eu estudei em Coimbra, o professor Costa Andrade lembrava sempre de um pretor romano, que primeiro decidia. Portanto, a decisão é esta. E chamava os seus assessores e dizia, fundamentem. Mas isso é do tempo do pretor romano ou isso é agora? Esclareça isso, porque o que você fez com esse tempo de lá para cá? Você sequestrou esse tempo ou não? Essa é a grande questão. Tu vê, quando nós pegamos... Não posso resistir. Exatamente. Ou seja, quando nós pegamos o tempo recente, a gente observa, por exemplo, que Beccaria escreveu uma belíssima obra, que é uma obra de natureza político-criminal. Segura aí, não perde o fio da meada, o tempo é da modernidade. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai ligeirinho para poder ouvir a continuidade do que o Fábio vinha falando. Nós estamos falando sobre instituições totais. A gente já volta.